Muito bem. Quem vai para o céu? Essa é uma pergunta que talvez a gente não goste de considerar muito, né? O ser humano, ele não gosta de pensar muito o que vem depois, né? O que tem no além, o que vem depois da morte. Mas é uma pergunta que todos nós precisamos de saber a resposta de maneira individual e particular, né? Talvez a pergunta correta seria: será que eu vou para o céu? E eu espero que, considerando a palavra de Deus, né, os versículos, nós não vamos expor aqui as minhas opiniões, né, as minhas palavras, nem de nenhum tipo de filósofo, ou idealista ou cientista. Nós vamos apresentar a palavra de Deus e nós cremos que o Senhor vai falar aos nossos corações. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito, e que nesta noite o propósito desta mensagem possa ser de fato de arrependimento, de fé, de certeza de um dia estar para sempre com o Senhor. Nós poderíamos começar com a negativa, né, dessa pergunta: quem não vai para o céu? Mas eu não quero tomar tempo nestes versículos. Se você quiser depois anotar estes versículos, nós temos aqui algumas listas, né, de pessoas que vivem na prática do pecado, e essas não herdarão o reino dos céus. Uh, por exemplo, Gálatas 5 fala das obras da carne, não é? E no finalzinho do versículo 21, vou ler o texto. Gálatas 5, 19 a 21 diz: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o apóstolo escrevendo aos Gálatas, falando, né, do fruto do Espírito e apresentando também aqui as obras da carne, ele diz: aqueles que vivem no pecado, aqueles que vivem na prática destas obras, e de fato nós conhecemos bem o que são as obras da carne, né? Toda essa lista que nós citamos, ele termina dizendo: as pessoas que vivem na prática do pecado, elas não herdarão o reino de Deus. As que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10, a mesma verdade. Também Apocalipse 21 e 8, né? Diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, estas pessoas que vivem na prática destes erros, eles não terão lugar na presença de Deus. Mas eu não quero tomar tempo, porque o pecado nós conhecemos, né? Eu gostaria de responder a pergunta que diz: quem então pode entrar no céu? Quem é que vai estar com Cristo na eternidade, né? Apocalipse 22, 14 e 15 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, em contraste com aqueles que vivem na prática do pecado, que estão carregados com as suas ofensas e pecados, estão aqueles que foram lavados pelo sangue
do Cordeiro. A eles foi dado direito à árvore da vida, eles entrarão pelas portas. E, de fato, isso é algo maravilhoso. Então, se você já anotou aí os versículos, depois você pode considerar estas obras da carne, aquilo que caracteriza o homem sem Deus nos seus pecados, não é? Mortos em ofensas e pecados. Mas, então, quem é que vai para o céu? Quem é que vai com Jesus estar? Quem é que vai desfrutar da presença de Cristo, não é? Por toda a eternidade. E o nosso irmão Elvis já antecipou aí o texto, não é? João 3, de 1 a 6, e nós vamos considerá-lo primeiro, e depois João 14, também de 1 a 6. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir aí a sua Bíblia para você acompanhar este versículo. Então, João 3 é uma passagem bem conhecida, não é? Do encontro do Senhor Jesus com Nicodemos. João 3, e 1 diz: havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O verso 4 diz: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quem pode, quem vai para o céu? Quem vai morar no céu? E a primeira resposta que nós temos é quem nasceu do alto, ou quem nasceu de novo, como está aqui no nosso texto, né? Mas é a mesma expressão, né? Quem nasceu de novo, ou quem nasceu do alto. Todos nós passamos neste mundo, né, por um nascimento natural. Nascemos dos nossos pais, né? Mas se nós queremos, né, se há em nós um desejo honesto e sincero de ir para o céu, nós precisamos nascer do alto. O texto mesmo, no versículo 6, diz: o que é nascido da carne é carne. O nascimento natural. Nascemos dos nossos pais, criados por Deus, para a glória de Deus, mas infelizmente nascemos todo em pecado, com uma natureza pecaminosa, inclinados para o pecado, tanto em pensamento, como em palavras, como em atitudes. E se nós desejamos uma comunhão eterna com Deus, então nós precisamos nascer espiritualmente, nós precisamos nascer de novo, nascer do alto. E assim como pai e mãe, ambos os pais são necessários para que ocorra o nascimento físico, assim também nós precisamos da palavra e do Espírito de Deus para o nascimento espiritual. Palavra aqui representada pela água. Então nós temos no versículo 5, aí de João, capítulo 3, perdão, João capítulo 3 e o verso 5, o Senhor então responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água
e do Espírito. E nós sabemos, é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos também a ação da palavra, a palavra de Deus. Olha para Tiago, capítulo 1 e verso 18. Tiago, capítulo 1 e versículo 18, diz-nos assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Esta mesma ideia, ela é apresentada em 1 Pedro, capítulo 1 também, versículo 23 a 25, que diz assim, 1 Pedro 1 e 23, pois fostes regenerados, gerados de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Fomos gerados de novo, nascemos do alto, de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, o Espírito de Deus usa a palavra de Deus, e quando o pecador, aquele que estava morto em seus delitos e pecados, quando ele se arrepende e crê e confia naquilo que Deus tem apresentado na sua palavra, então Deus lhe dá uma nova vida, uma vida do alto. Ele nasce de novo. O Senhor Jesus não ensinou que o batismo é que dá o novo nascimento, de maneira nenhuma, não é? O novo nascimento não se dá pelo batismo nas águas, né? Nem toda a água do oceano poderia realizar a transformação que a palavra de Deus, que é viva, e o convencimento do Espírito Santo, que é uma pessoa divina, podem provocar no homem, não é? Nem toda a água do oceano poderia fazer esta transformação, este milagre do novo nascimento que a palavra e o Espírito promovem na vida daquele que crê. Então, qual é a ênfase aqui? Quem é que vai para o céu? Aqueles que nasceram do alto. Mas como que eu posso nascer do alto? Como que eu posso nascer de novo? A ênfase está em crer, acreditar. Volte lá para João, capítulo 3. Desculpe. João, capítulo 3, ele mostra a ênfase que o Senhor Jesus, agora conversando com Nicodemos, mais uma vez, nos dá em crer, em confiar na palavra de Deus. O verso 14 de João, capítulo 3, diz, e do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Por que Cristo deve ser levantado no madeiro? Por que Cristo deveria ser crucificado entre dois ladrões? E o verso 15 diz, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ora, assim como aquele que olhasse para a serpente de bronze naquela haste, levantada ali no deserto, estaria livre do veneno da serpente, assim também todo aquele que olhar para Cristo e crer em Cristo pela fé, recebe o perdão dos pecados, a vida eterna, o novo nascimento, o nascimento do alto.
O verso 16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Note a palavra crê. Verso 15, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Verso 16, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, ou não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o verso 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a importância e a ênfase em crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que eu possa nascer do alto, para que eu possa nascer de novo, para que eu possa entrar nos céus, ver o reino, entrar no reino de Deus, eu preciso crer em Jesus Cristo. E nós sabemos que o crer é mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9, tão conhecido também na exposição do Evangelho, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação só é possível pela fé. A salvação só é possível por crer em Cristo. Crer, confiar, acreditar em tudo aquilo que Deus nos tem revelado, em tudo aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Uma das evidências de salvação é o testemunho que o Espírito Santo ele dá quando ele passa a habitar naquele que crê. Romanos 8 e 9, por exemplo, diz assim, Romanos 8 e 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, o velho homem pode ser deixado de lado, ele não domina mais, mas o novo homem, dirigido pelo Espírito, a nova vida, a vida que vem do alto, essa é aquela que vai direcionar os nossos passos até aquele dia quando estaremos para sempre com o Senhor. E o texto do versículo 9 continua, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, ele dá testemunho ao nosso espírito dizendo, você é filho de Deus. Quem? Aqueles que creem, aqueles que acreditam no Evangelho, aqueles que pela fé confiam no sacrifício que foi realizado lá na cruz do Calvário. O Espírito Santo de Deus, ele sempre entra em nossas vidas quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Abra a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e também o verso 14. Efésios 1, 13 e 14, que diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados. E olha como. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, quando nós ouvimos o evangelho, quando nós acreditamos no evangelho, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E o verso 14 diz, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo é a certeza de que um dia estaremos no céu com
o Senhor. Quem é que vai morar no céu? Quem vai para o céu? Perdão. Aqueles que nasceram do alto. Aqueles que nasceram da palavra do evangelho. Aqueles que nasceram do convencimento do Espírito Santo. E não importa qual era a sua condição, de grande pecador, mergulhado em toda a vergonha e miséria do pecado, ou de alguém que vivia na hipocrisia da religiosidade. Todos precisam do arrependimento e fé em Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E assim, ter a certeza de que hão de habitar nos céus, na eternidade. Mas vamos considerar ainda mais um texto. Quem é que vai morar no céu? Ora, aqueles que conhecem o caminho para lá. Há um caminho para o céu. Há uma estrada que leva à presença de Deus, que leva para a eternidade. Quem é que pode chegar lá? Aqueles que conhecem o caminho. Talvez seja pertinente eu perguntar: você conhece o caminho? Você conhece a estrada que leva aos céus? Talvez você já tenha andado por muitos lugares. Eu já viajei por muitos lugares, andei por muitas estradas. E como é ruim quando você quer chegar num destino e você não conhece bem o caminho. Mas aqui nós temos um caminho conhecido. E é deste caminho que nós vamos falar um pouco agora. João capítulo 14, o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 até o versículo 6. Que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos cômodos, há muitos quartos na mansão celestial. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. O Senhor Jesus estava dizendo essas palavras. Então, quando o Senhor Jesus diz, e vós sabeis o caminho para onde vou, Tomé, no verso 5, diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé disse: olha, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, nós não sabemos o caminho. Então o Senhor Jesus responde: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é que vai para o céu? Quem vai morar nesta mansão celestial? Nestas moradas, nestes cômodos, nestes quartos preparados para cada um de nós. Cristo foi preparar-nos lugar. Aqueles que conhecem o caminho. Sabe, alguns vão chegar no céu, alguns dos crentes, daqueles que, como nós já vimos, né, nasceram do alto, nasceram de novo, foram redimidos e perdoados, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, porque arrependidos dos seus pecados, creram e confiaram no Evangelho. Alguns hão de passar pelo vale da sombra da morte. E talvez seja importante nós destacarmos a brevidade da nossa vida. Amigo que nos ouve aqui hoje, seja pelo Zoom, seja pelo Facebook, você não tem muito tempo. Logo vai chegar o último dia da sua vida.
E talvez a morte te alcance muito antes do que você imagina. Lá em João 11, 25 e 26, o Senhor Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente. Quem nascer do alto, quem nascer de novo, aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você acredita nisso? O Senhor faz uma pergunta ali às irmãs de Lázaro: crês tu isto? Você acredita que eu sou a ressurreição e a vida, e que todo aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, não morrerá eternamente, mas viverá eternamente? Numa habitação preparada nos céus para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram no Evangelho. Note que a ênfase é crer, é confiar, é acreditar em tudo aquilo que Deus nos revela através da sua palavra. Mas talvez a morte não nos alcance. Talvez o arrebatamento é que vai trazer-nos esta transição, não é? Arrebatados, tirados deste mundo para a presença do Senhor. Alguns cristãos não verão a morte, serão transformados nos ares, transformados à semelhança de Cristo e irão para o céu. Mas a pergunta, antes de nós lermos o texto de 1 Tessalonicenses 4, é: você vai fazer parte no arrebatamento? Você vai ser levado juntamente com a igreja, com os salvos, com os redimidos, com aqueles que nasceram de novo, com aqueles que nasceram do alto, com aqueles que conhecem o caminho? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, diz-nos assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E os que dormem aqui são aqueles que morreram na fé, morreram crendo em Jesus Cristo. Verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ora, o arrebatamento, a expectativa de estar com Cristo, seja através do vale da sombra da morte, ou seja, pelo arrebatamento, é algo que enche os nossos corações de alegria, porque nós sabemos o caminho, nós conhecemos. Tomé, quando ele faz a pergunta ao Senhor Jesus, não é? Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Tomé revela um profundo desejo de estar com Cristo. Será que este é a tua vontade também, meu amigo? Ouvindo a mensagem do Evangelho, você tem um profundo desejo de estar com Cristo, de andar com Ele, de cumprir o propósito que o Senhor te deu de honrá-lo, de adorá-lo.
Tomé, ele mostra este desejo. Mas o Senhor deixou muito claro que ele iria para junto do Pai. Mas também Cristo deixou muito claro que ele era o único caminho para chegar ao Pai. Nós vimos no comecinho do texto: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar junto com o Pai. Eu quero estar com Cristo, eu quero estar com o Pai. E o único caminho para chegar a Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi ele que declarou: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós sabemos pela palavra de Deus que Cristo é o único mediador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É o único mediador. Sabe, o céu é um lugar real. O céu é um lugar maravilhoso, um lugar de amor, um lugar onde, diz a Bíblia, o Senhor mesmo há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima, um lugar onde não entra o pecado, nem a morte, nem a dor, nem as enfermidades. Um lugar maravilhoso. Mas o céu é um lugar exclusivo. O céu é um lugar para aqueles que conhecem o caminho. É um lugar para aqueles que nasceram de novo, nasceram do alto, nasceram da palavra e do convencimento do Espírito Santo. Eu não tenho dúvidas que há lugar para todos. E se porventura você rejeitar o Evangelho e viver a sua vida carregado com seus pecados, sem se importar com o perdão, com a graça salvadora, com a maravilhosa graça de Deus, sem arrependimento e fé, se você continuar vivendo a sua vida sem o conhecimento de Deus, sem conhecer o caminho, o seu quarto vai ficar vazio por toda a eternidade. Eu creio que Cristo foi preparar lugar para todos. Mas, infelizmente, diz a palavra de Deus, são poucos aqueles que entram pela porta estreita, que andam pelo caminho estreito. Foi o Senhor quem convidou: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, mas apertada, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. São muitos que vão pelo caminho largo, são poucos que acertam pelo caminho estreito. Ah, meu amigo, que nesta noite você possa encontrar em Cristo esta porta, este caminho, a verdade, a vida, para que você tenha a certeza de um dia estar para sempre com o Senhor nos céus. Atos 4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. O Senhor Jesus, ele apresenta a Tomé não simplesmente a direção, a ensinar ou mostrar o caminho. O Senhor se apresenta como o próprio caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Assim, o Senhor Jesus elimina qualquer outra opção, qualquer outro caminho proposto pelas religiões ou pelo mundo, boas obras, cerimônias religiosas, ofertas e penitências e tantas outras coisas.
a vaidade e a hipocrisia deste mundo religioso que nos cerca. O Senhor está apresentando um caminho. Cristo Jesus. O Senhor está apresentando aquilo que pode promover o novo nascimento, a palavra e o Espírito Santo. Palavra do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu quero terminar esses pensamentos, então, perguntando: você vai para o céu? Não diga, eu não sei, só Deus sabe. Não, você pode saber hoje à noite. E se você não tem certeza de que estará no céu, então provavelmente você não está no caminho. E ainda não nasceu do alto, não nasceu de novo, não creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Não se demore. Não deixe para amanhã. Não pense que você terá muitas oportunidades. Assim como o céu é real, o inferno é real. E para lá vão todos aqueles que rejeitaram o caminho para o céu, que desprezaram a mensagem do Evangelho, que rejeitaram a voz do Espírito Santo que convencia, que nunca se arrependeram e nunca deixaram os seus pecados. Que nesta noite você possa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e ter a certeza de que você vai morar no céu. E viver os dias que nos resta aqui com esta esperança, com esta expectativa, com estes valores da eternidade. Eu vou morar no céu, porque Cristo Jesus ganhou para mim uma entrada. Ele pagou o preço. Cristo satisfez toda a justiça de Deus para que nós pudéssemos ter esta certeza. Hoje você sabe o caminho. Agora cabe a você entrar por ele ou continuar no caminho que você está. Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus te ajude a compreender todas estas verdades e que o Espírito Santo continue falando aos corações através de tudo aquilo que foi apresentado aqui nesta noite. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, pela atenção. Que Deus abençoe a cada um. Vou